O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 107 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 3º, Creio no Espírito Santo. E hoje nós leremos os números de 823 a 829. A Igreja é Santa. Nós acreditamos que a Igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. De fato, Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único Santo, amou a Igreja como sua esposa. Por ela se entregou com o fim de santificá-la. Uniu-a a si como o seu corpo, e acumulou com o dom do Espírito Santo, para a glória de Deus. A Igreja é, portanto, o povo santo de Deus, e seus membros são chamados santos. A Igreja, unida a Cristo, é santificada por Ele. Por Ele e nele, torna-se também santificante. Todas as obras da Igreja tendem, como seu fim, à santificação dos homens em Cristo e à glorificação de Deus. É na Igreja que está depositada a plenitude dos meios de salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Já na terra, a Igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita. Em seus membros, a santidade perfeita ainda é algo a adquirir. Munidos de tantos e tão salutares meios, todos os cristãos, de qualquer condição ou estado, são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição da santidade pela qual é perfeito o próprio Pai. A caridade é a alma da santidade, à qual todos são chamados. Ela dirige todos os meios de santificação, dá-lhes forma e os conduz ao fim. Compreendi que a Igreja tinha um corpo, composto de diferentes membros. Não lhe faltava o membro mais nobre e mais necessário, o coração. Compreendi que a Igreja tinha um coração, e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da Igreja agirem, que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o Evangelho, os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor continha todas as vocações, que o amor era tudo que ele abraçava todos os tempos e todos os lugares. Em uma palavra, que ele é eterno. Enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas para expiar os pecados do povo, a Igreja, reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificação, busca sem cessar a penitência e a renovação. Todos os membros da Igreja,
inclusive seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Em todos eles, o joio do pecado continua ainda mesclado ao trigo do Evangelho, até o fim dos tempos. A Igreja reúne, portanto, pecadores alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de santificação. A Igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo de sua vida que seus membros se santificam. Subtraindo-se à sua vida, eles caem em pecados e nas desordens que impedem a irradiação da santidade dela. É por isso que ela sofre e faz penitência por essas faltas das quais tem o poder de curar seus filhos pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo. Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-lhes os santos como modelos e intercessores. Os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da Igreja. Com efeito, a santidade é a fonte secreta e a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu impulso missionário. Enquanto, na Beatíssima Virgem, a Igreja já atingiu a perfeição pela qual existe sem mácula e sem ruga, os cristãos ainda se esforçam por crescer em santidade, vencendo o pecado, e por isso elevam seus olhos a Maria. Nela, a Igreja já é toda santa. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco sobre a santidade da Igreja. Audiência geral, Praça de São Pedro, 2 de outubro de 2013. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. No credo, depois de professar, creio na Igreja una, acrescentamos o adjetivo santa, isto é, afirmamos a santidade da Igreja, uma característica presente desde o início na consciência dos primeiros cristãos, que se chamavam simplesmente santos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 13, 32, 41. Romanos, capítulo 8, versículo 27, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Pois tinham a certeza de que é a obra de Deus, o Espírito Santo, que santifica a Igreja. Mas, em que sentido a Igreja é santa, se vemos que a Igreja histórica, no seu caminho ao longo dos séculos, enfrentou tantas dificuldades, problemas, momentos obscuros? Como pode ser santa uma Igreja feita de seres humanos pecadores? Homens pecadores, mulheres pecadoras, sacerdotes pecadores, religiosas pecadores, bispos pecadores, cardeais pecadores, papa pecador? Todos. Como pode ser santa uma Igreja assim? Para responder a essa pergunta, gostaria de me deixar guiar por um trecho da carta de São Paulo aos cristãos de Éfeso. O apóstolo, tendo como exemplo as relações familiares, afirma que Cristo amou a Igreja e entregou-se por ela, para a santificar. Capítulo 5, versículos 25 e 26. Cristo amou a Igreja, entregando-se totalmente na cruz. E isso significa
que a Igreja é santa porque procede de Deus, que é santo, lhe é fiel e não a abandona ao poder da morte e do mal, conforme Mateus capítulo 16, versículo 18. É santa porque Jesus Cristo, o Santo de Deus, conforme Marcos capítulo 1, versículo 24, se une a ela de modo indissolúvel, conforme Mateus capítulo 28, versículo 20. É santa porque se deixa guiar pelo Espírito Santo que purifica, transforma e renova. Não é santa pelos nossos méritos, mas porque Deus a torna santa. É fruto do Espírito Santo e dos seus dons. Não somos nós que a santificamos. É Deus, o Espírito Santo, que no seu amor santifica a Igreja. Vós podereis dizer-me, mas a Igreja é formada por pecadores, como vemos todos os dias. E isso é verdade. Somos uma Igreja de pecadores. E nós, pecadores, somos chamados a deixar-nos transformar, renovar e santificar por Deus. Na história, houve a tentação de alguns que afirmavam: a Igreja é só a Igreja dos puros, daqueles que são totalmente coerentes, e os outros devem ser afastados. Isso não é verdade. É uma heresia. A Igreja que é santa não rejeita os pecadores, não afasta nenhum de nós. Não rejeita porque chama e acolhe todos. Está aberta também aos distantes. Chama a todos a deixar-se abraçar pela misericórdia, pela ternura e pelo perdão do Pai, que oferece a todos a possibilidade de o encontrar, de caminhar rumo à santidade. Mas, Padre, eu sou um pecador, cometi grandes pecados. Como posso sentir-me parte da Igreja? Amado irmão, querida irmã, é precisamente isto que o Senhor deseja que tu lhe digas. Senhor, eis-me aqui com os meus pecados. Algum de vós está aqui sem os próprios pecados? Algum de vós? Ninguém, nenhum de nós. Todos trazemos em nós os nossos pecados. Mas o Senhor quer ouvir-nos dizer: perdoai-me, ajudai-me a caminhar, transformai o meu coração. E o Senhor pode transformar o coração. Na Igreja, o Deus que encontramos não é um juiz cruel, mas é como o pai da parábola evangélica. Pode ser como o filho que deixou a casa, que tocou o fundo da distância de Deus. Quando tiveres a força de dizer: quero voltar para casa, encontrarás a porta aberta. Deus vem ao teu encontro, porque te espera sempre. Deus espera-te sempre. Deus abraça-te, beija-te e faz festa. Assim é o Senhor. Essa é a ternura do nosso Pai Celeste. O Senhor quer que façamos parte de uma Igreja que sabe abrir os braços para abraçar todos, que não é a casa de poucos, mas de todos, onde todos podem ser renovados, transformados e santificados pelo seu amor. Os mais fortes e os mais fracos, os pecadores, os indiferentes, quantos se sentem desanimados e perdidos. A Igreja oferece a todos a possibilidade de percorrer o caminho da santidade, que é a vereda do cristão. Faz-nos encontrar Jesus Cristo nos sacramentos, especialmente na confissão e na Eucaristia. Comunica-nos a palavra de Deus. Faz-nos viver na caridade, no amor de Deus por todos. Então, interroguemo-nos: deixamo-nos santificar? Somos uma Igreja que chama e recebe de braços abertos os pecadores,
que inculte coragem e esperança? Ou somos uma igreja fechada em si mesma? Somos uma igreja na qual se vive o amor de Deus? Na qual se presta atenção ao próximo? Na qual se reza uns pelos outros? Uma última pergunta. O que posso fazer eu, que me sinto débil, frágil, pecador? Deus diz-te: não tenhas medo da santidade. Não tenhas medo de apostar alto, de te deixares amar e purificar por Deus. Não tenhas receio de te deixares guiar pelo Espírito Santo. Deixemo-nos contagiar pela santidade de Deus. Cada cristão é chamado à santidade, conforme a Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 39 a 42. E a santidade não consiste, antes de tudo, em fazer coisas extraordinárias, mas em deixar agir Deus. É o encontro da nossa debilidade com a força da sua graça. É ter confiança na sua obra, que nos permite viver na caridade, fazer tudo com alegria e humildade, para a glória de Deus e o serviço ao próximo. Há uma frase célebre do escritor francês Léon Bloy. Nos últimos momentos da sua vida, ele dizia: só existe uma tristeza na vida, a de não ser santo. Não percamos a esperança da santidade. Percorramos todos este caminho. Queremos ser santos? O Senhor espera todos nós de braços abertos. Espera-nos para nos acompanhar ao longo deste caminho da santidade. Vivamos com alegria a nossa fé. Deixemo-nos amar pelo Senhor. Peçamos esta dádiva a Deus na oração, para nós e para os outros. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!